Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar agora a nossa correção da revisão de ciências para avaliação da segunda etapa. Então, vamos aqui corrigir a primeira questão. Vamos ler. Sabemos que as enzimas possuem papel fundamental nas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Marque a alternativa que indica corretamente a função dessas substâncias orgânicas nas reações do nosso organismo. Aí temos item A. As enzimas atuam retardando a velocidade de uma reação? Não, jamais, tá bom? Item B. As enzimas atuam aumentando a velocidade de uma reação. Pronto, isso sim. Essa já é a nossa alternativa correta, tá? O item C também não era certo, ó, porque ele afirma que as enzimas não atuam na velocidade de uma reação, então é falsa. Item D, ele diz que as enzimas atuam apenas degradando substâncias. Não, nenhuma dessas. Apenas a alternativa B está correta, tá? As enzimas, elas aumentam a velocidade das reações. É importante saber, pessoal, que as enzimas são proteínas que servem para quebrar as moléculas dos alimentos em substâncias menores e mais simples, que facilitam o processo de metabolismo do ser humano. Sem as enzimas, nosso corpo levaria muito mais tempo para digerir os alimentos. Vamos agora analisar a segunda questão. O sangue circula por todo o corpo, impulsionado por um órgão musculoso que trabalha sem parar. Esse órgão que está falando aí no enunciado, que trabalha sem parar, é o coração, tá bom? Vamos continuar a leitura. Todas as células recebem a visita ilustre desse componente do sistema cardiovascular, que é o sangue, tá? Uma importante função da circulação constante do sangue é: item A, manter úmidas todas as células do corpo. Será que a função principal da circulação constante do sangue é manter úmidas as células? Não, não é. Item B, participar do processo da digestão em conjunto com as enzimas? Também não. Item C, transportar e distribuir substâncias obtidas durante a respiração e a digestão? Sim, esse é o nosso item correto. Essa é uma função super importante que a circulação constante do sangue faz, tá certo? É transportar e distribuir substâncias obtidas durante a respiração e a digestão, tá bom? E o item D, é óbvio, ele também não era o item correto, tá? Agora vamos para a terceira questão, que fala assim: os nutrientes desempenham várias funções no organismo humano. Aí vem uma sequência, né? 1. Fornecem energia para todos os processos vitais. 2. Suprem o organismo de substâncias que permitem o crescimento e a regeneração das partes do corpo. 3. Regulam os processos fisiológicos. Aí ele pergunta assim, ó: a alternativa que relaciona a sequência correta dos nutrientes com as funções acima discriminadas é. Então a gente tem que saber quais são os tipos de nutrientes que ele está falando aí no ponto 1, 2 e 3. E a gente já vê aí que eu coloquei o item D como correto, né? Então, tá falando dos carboidratos, né? Os carboidratos, eles fornecem energia para todos os processos vitais, tá? 2, tá falando de quem? Das proteínas que suprem o organismo de substâncias que permitem o crescimento e a regeneração das partes do corpo, tá bom? E 3, está falando das vitaminas que regulam os processos fisiológicos.
Vamos analisar agora a quarta questão, que diz assim: o sistema urinário humano localiza-se na região abdominal. No esquema abaixo está representado, de modo simplificado, parte do sistema urinário de um homem. Com relação às partes indicadas no esquema, é correto afirmar que... Pessoal, eu acho que vocês devem estar lembrando dessa questão, que a gente já fez atividade com essa mesma pergunta. E vocês sabem, devem lembrar, que o item correto é o item C, né? Porque o número 3 da figura aqui, ó, está apontando para o uréter, tá bom? Então, o item correto é o C. Trouxe para vocês aqui a imagem também do sistema urinário completo, com as partes indicadas. Então, aqui a gente tem a aorta, veia cava inferior, artéria renal, rim, veia renal, uréter, tá? Que a gente marcou ali na resposta da questão, bexiga urinária e uretra. Não confundam, pessoal, uréter com uretra, porque elas têm palavras bem parecidas, mas são partes diferentes aqui do sistema urinário, tá bom? Vamos agora responder a quinta questão, que diz assim: alguns órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino são... Vocês já estão vendo aqui que está de vermelho, marcado como correto, o item A, uretra, pênis e vesícula seminal. Então, o nosso item correto aqui é item A. Mas eu trouxe aqui uma imagem para vocês relembrarem um pouco mais sobre sistema reprodutor. E na imagem tem aqui o sistema reprodutor masculino e feminino. No sistema reprodutor masculino temos bexiga, vesícula seminal, ducto deferente, uretra, pênis, testículo e epidídimo. No feminino temos tuba uterina, útero, fímbria, ovários, endométrio, colo do útero e vagina. Vamos agora para a sexta questão, que diz: quando falamos em agentes polinizadores, é comum nós lembrarmos da polinização das flores por animais. No entanto, as plantas sem flores, que são as gimnospermas, tá? Também sofrem polinização. Nesse grupo, o principal agente polinizador é as gimnospermas, pessoal, que vem falando aqui na questão, são aquelas plantas que elas não possuem flor e nem fruto, tá? E no caso aqui, o principal agente polinizador dessas plantas é o vento, tá bom? Que é aqui o item D, tá certo? E como a gente está falando de agentes polinizadores, vamos aqui ver também os agentes polinizadores de outros tipos de plantas, que são as angiospermas, que essas já possuem flores e frutos, tá? E os seus principais agentes polinizadores são animais, como a gente aqui tem os exemplos, ó, borboleta, morcego, beija-flor, mosca e abelha, tá certo? Então, é só para relembrar que eu trouxe aqui essa imagem, tá? Aproveitando o assunto e relembrando o conteúdo, tá bom? Vamos agora analisar a sétima questão, que diz: qual dos processos não indica um tipo de reprodução assexuada? Então, ó, prestem atenção, é que não indica, não faz parte da reprodução assexuada, tá? Então, a gente já vê aqui, ó, que o item A, divisão binária, é um tipo de reprodução assexuada, então não é esse item. Brotamento, propagação vegetativa e fragmentação também são tipos de reprodução assexuada, que foi citado na videoaula de vocês sobre esse conteúdo. E o único que não pertence à reprodução assexuada é o item E, conjugação.
Porque para conjugação é necessário que haja troca de gametas, que não faz parte da reprodução assexuada, tá? Então, o item E, tá certo? Então, eu trouxe aqui, ó, só uma imagem para a gente relembrar aqui os tipos de reprodução. Sexuada, geralmente com participação de gametas, promove aumento de variabilidade genética, recombinação genética, tá? Então, aqui é uma característica da reprodução sexuada, tá? Geralmente tem participação de gametas, como está falando aqui, e ela promove, né, o aumento de variabilidade genética, tá certo? Assexuada, ó, sem participação de gametas, ou seja, não tem, em hipótese alguma, participação de gametas, tá? E no caso aqui, ele tem pouca variabilidade genética, tá? Porque ele trabalha originando clones, tá? Então, a variabilidade genética é bem baixa, é bem pouca. Vamos agora para a nossa última questão, que ela diz: analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta o nome correto dos gametas masculino e feminino das pteridófitas, respectivamente. Lembrando, né, que pteridófitas são o quê? São um tipo de plantas, tá bom? Então, vamos aqui. O item correto é o item C, tá? Nas videoaulas vem falando bem direitinho que o gameta masculino da planta se chama anterozoide e o feminino chama-se oosfera, tá bom? Então, nosso item correto aqui, ó, item C. Trouxe aqui uma imagem só para frisar mais sobre esse conteúdo e tá mostrando para a gente aqui, ó, os gametas masculinos da planta, anterozoides, e os gametas femininos da planta, a oosfera. Também mostra aqui, ó, os órgãos sexuais, tá? O órgão sexual feminino é o arquegônio e o órgão sexual masculino, o anterídeo, tá? Mas aqui, ó, esses dois nomes são os nomes dos órgãos sexuais, tá? Não é dos gametas, não confundam. Os gametas masculinos e femininos são anterozoides e oosfera, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão. Desde já, eu desejo uma ótima avaliação a todos. Se dediquem, estudem bastante, revejam sempre que necessário e que possível essa videoaula e também a playlist de vídeos que eu disponibilizei para vocês, tá?